Queria, aproveitando que a gente está falando dessa corrida para chegar vivo e elegível a 2026, te fazer uma pergunta em relação ao desembarque do União Brasil do governo, né? Esse desembarque que já tinha sido definido, ontem deram um prazo, diminuíram, né, o prazo para que o ministro do Turismo deixe o cargo, deram ali um prazo de 24 horas. E numa condição normal para os padrões do Brasil, né? Uma condição normal para os padrões do Brasil, se fosse, sei lá, no início do ano, a gente estaria dizendo, nossa, o governo Lula combalido, perdendo apoio no Congresso, e de fato está perdendo apoio no Congresso, né? Tem um partido que tá desembarcando do governo, mas ao mesmo tempo a gente tem um Congresso que está dominado por duas pautas que não são de interesse da população, que é a PEC da blindagem e o PL da anistia, que a gente ainda não sabe, esse texto aí, que a gente ainda não sabe o que vai ser. Então, de qualquer maneira, as votações que interessam para o governo não estão acontecendo, não aconteceriam de qualquer maneira, né? E esse desembarque de um partido que está tão intimamente ligado a essas duas ideias que são tão impopulares pode acabar ajudando o governo de alguma forma, porque a gente vinha de uma queda de popularidade muito grande do governo Lula, que foi revertida, inclusive nesse embate com o Congresso, né, nessa coisa dos ricos contra pobres e do Congresso que não estava aprovando as medidas de interesse do governo e de interesse da população. E agora tem mais esse desembarque aí. Como é que o governo pode aproveitar isso? Você acha que de alguma maneira pode ser aproveitado pelo governo ou é uma perda mesmo? União Brasil é dos partidos mais desunidos aqui da Esplanada, né? Fazendo um trocadilho com o próprio nome, porque nunca há uma decisão de consenso dentro da legenda, nem mesmo aquelas decisões que seriam virtuosas, né? Que seriam interessantes para eles, como ter um candidato à presidência da República. Há muito embate institucional, individual lá dentro. Acho que o governo vai trabalhar por procurar uma dissidência dentro do partido, né? Ou seja, se aproveitar dessa já existente dissidência dentro do partido para mostrar que nem todo mundo está contra ele, né? Ou são três pastas, tem comunicação, integração e turismo. Não está certo que o União Brasil vai deixar as três pastas mesmo, apesar do toque de recolher do Rueda. A gente tem que acompanhar nas próximas horas, até como você muito bem destacou, foi dado um ultimato com hora e tudo para que esses ministros pulem fora do governo. Até pouco tempo tem ministro como o Sabino, que tinha entendido que iria continuar no governo. Agora a pressão do União Brasil está muito forte para que ele desembarque, mas aí eu volto a falar das questões individuais e institucionais. O Sabino tem um plano, ele tem uma vontade, que é ser candidato ao Senado no ano que vem. Qual partido que vai abrigá-lo? E um partido que, se por acaso até abrigá-lo, seria sabendo que ele traiu a sua antiga legenda. Hoje, esse ninho que daria espaço para ele se candidatar ao Senado ainda é União Brasil. Então, ele tem que fazer essa escolha, né? Continuar no governo com as pautas aqui do turismo e toda a projeção de holofotes que este cargo lhe dá, ou continuar no União Brasil e confiar que realmente a legenda não será desunida neste ponto e vai acolher a candidatura dele ao Senado em 2026. Mas a gente tem outros exemplos. No caso das comunicações, um ministro que está muito mais como um representante ali do partido, que nem é político, hoje à frente do Ministério das Comunicações, que teve todo aquele entreveiro com a saída do Juscelino Filho. E o Ministério da Integração, que é do Valdez Góes, que é um ministério que faz muito, tem ótimas entregas e boa avaliação do Palácio do Planalto. O Valdez Góes, ele é do PDT, que o nome já diz, tem muito mais alinhamento com pautas de esquerda, progressistas, do que mesmo do centro-direita. Ele também é muito próximo do Alcolumbre, né? A decisão de transformá-lo ministro da infraestrutura, ministro da integração, perdão, vem por intermédio do Alcolumbre. Hoje cedo eu tentei por várias fontes ali na pasta saber qual seria a decisão do Valdez Góes, e a resposta tem sido: não vamos comentar.
Não, mas você não vai comentar nem se ele quer ou se ele vai continuar. Não vamos nos meter nessa. Então, há chances de que ele seja um ministro da cota do União Brasil que permaneça no comboio, ou seja, confirmando essa análise de que o governo vai se aproveitar das dissidências no partido para manter consigo quem queira continuar e mostrar que a União Brasil não está o mais certo nessa história. E abrindo outras vagas, a gente ainda não sabe dessas 3 quais ficarão de fato vagas. Abrindo vaga é tudo que outros governistas querem para garantir o apoio em 2026. Então, o governo pode fazer desse limão uma limonada e articular, negociar a ida desses partidos, ou melhor, destes ministérios para outros partidos que vão de fato serem apoiadores da candidatura de Lula à presidência da República em 26. E tem um monte de legenda correndo para sentar em uma pasta mais relevante. Um exemplo, o PSD do Kassab é um dos partidos que mais chora aqui em Brasília por não se achar devidamente valorizado pelo Palácio do Planalto quanto ao tamanho e número de pastas. Eles queriam mais pastas e pastas ainda mais relevantes. Para além da pesca, para além de Minas e Energia, eles gostariam muito de sentar numa cadeira de ministro do Turismo. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, que o PSD vai para lá, mas o governo pode ver esse momento que sugere um desembarque de uma legenda que tem muito voto, cerca de 60 deputados na Câmara. União Brasil é muito grande. Foi definidor, por exemplo, da urgência para o projeto da anistia, mas o governo pode utilizar desse momento que sugere uma crise para negociar melhor o comando dessas pastas com partidos que não vão abrir mão do apoio de Lula ou a Lula em 2026. E eu acho, Basília, esse teu desenho ele é perfeito. E só para complementá-lo, que hoje o José Dirceu deu uma entrevista ao Globo, e o José Dirceu é uma das figuras da política nacional que mais sabe ler Brasília e Congresso, né? Não à toa, nessa mesma entrevista, diz que está acertadíssimo que ele não tem nenhum outro objetivo político em 2026 que não se eleger deputado federal para ajudar Lula no Congresso, na Câmara, porque ele sabe jogar o jogo da Câmara. E ele faz a mesma leitura tua, né? Enfim, dessa coisa dos 3 e do desejo tanto do Fufuca quanto do Sabino de serem senadores. E lembra que o União Brasil tem também a Caixa Econômica Federal, que é o tipo Os progressistas, né? Os progressistas têm a Caixa. Isso, exato. É o do Fufuca, eles se assemelham nisso. Isso. Mas é muito interessante porque a gente olha muito no noticiário, o público olha muito os ministérios, porque tem muito mais visibilidade mesmo, mas existem muitas outras maneiras de exercer poder e de ter cargos dados pelo executivo que às vezes são que são até mais lucrativos, mais interessantes do que o ministério em si e que não aparecem tão explicitamente nesse jogo de apoios. E a Caixa Econômica Federal, sem dúvida, é um deles. Eu não tenho nenhuma dúvida de que seja um deles, né? Agora, eu sei que a gente está na horinha da gente te liberar, mas tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que eu não consigo te liberar antes de fazer para você, que é a seguinte. O Fufuca, em particular, que é uma figura que eu acho muito impressionante, assim, é uma figura dessas fascinantes de Brasília, né? As pessoas talvez não se lembrem, mas em 2017 o Fufuca chegou a ser presidente da Câmara por um tempo, curtíssimo. Mas nessas interinidades de viagem e de coisas, ele chegou. E por quê? O Rodrigo Maia. E por que isso? Porque um dos padrinhos políticos do Fufuca é ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha... É sobre ele que eu quero te perguntar, porque a gente está falando de Ciro Nogueira,
de Valdemar Costa Neto, de Arthur Lira, dessas figuras, da ressurreição de Temer e Aécio, das figuras de 2016, e até onde eu sei, e aí você pode, por favor, me corrigir se eu estiver errada, o Eduardo Cunha segue exercendo, ou retomou um exercício de poder do baixo clero e do centrão na Câmara, que não é desprezível até onde eu tenho ouvido. E eu queria te ouvir se você também tem acompanhado isso e de que maneira isso se manifesta, se isso for também a tua percepção. Flávia, só para completar isso, uma realidade. Só para completar aí a pergunta da Flávia, a Thaís Bilenque comentou no A Hora, que soltaram hoje de manhã, que ela ouviu do Eduardo Cunha que, eu vou parafrasear aqui, porque eu não lembro exatamente os termos, mas de que é uma ilusão de que o Hugo Mota não tenha poder e não esteja fazendo exercício de poder. Então, ou seja, está fazendo para ele. Bom, é assim que eu entendi. Mas eu quero... Diga, Basília. Eu perguntei para o Eduardo Cunha, certa vez, nessas entrevistas, qual foi o presidente mais importante do Congresso, né? E aí ele, sem falsa modéstia, ele disse que ele mesmo, porque foi da atirar Câmara, por né? Da Câmara, perfeitamente. Qual foi o presidente da Câmara mais importante da história? E, sem modéstia, ele disse que ele, atirar pelo fato de um presidente que conseguiu impeachment uma presidente da República, então a gente volta para aquela questão da disputa de poderes, aí sim, Congresso, Planalto, Supremo, ele foi o presidente da Câmara que conseguiu colocar, né, soltar a corda de um processo de impeachment e fazer a saída de uma presidente eleita democraticamente. Então, o Eduardo Cunha não perdeu e tenho para mim, apesar do avanço do tempo, da idade e das novas tecnologias, que ele nunca perderá esse poder. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta, o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.